quarto ano, tudo bem com vocês? Quarto ano, a nossa aula hoje é na área de conhecimento Ciências Humanas, componente curricular História. Abra um livro na página 184. Abriram? Fala sobre o período joanino. Bom, neste capítulo você vai estudar a chegada da família real portuguesa ao Brasil e como modificou a cidade do Rio de Janeiro. Conversa vai. O Rio de Janeiro, do começo dos anos de 1800, não era organizado como a cidade de Lisboa, onde a família real portuguesa vivia antes de vir ao Brasil. Por que será que a corte portuguesa veio viver em terras brasileiras mesmo assim? Bom, e logo de início temos essa imagem aí. Bom, essa imagem de abertura é uma pintura retratada que mostra a cidade do Rio de Janeiro no ano de 1817, quando o pintor Thomas Ender veio ao Brasil. E temos aí algumas pessoas retratadas nessas imagens. E o que vocês acham que são essas pessoas? Essas pessoas são os afros brasileiros. Eles eram trabalhadores, muitos escravizados e alguns também libertos. E vocês podem observar que na imagem, né, que retratava a cidade do Rio de Janeiro, temos aí uma navegação, certo? Foi quando os portugueses vieram morar na cidade do Rio de Janeiro, que foi a fuga da corte de Portugal. Bom, aqui temos, no ano de 1808, a Rainha Maria I de Portugal, os familiares, os amigos, os funcionários e todos, né, que ali estavam juntos, fugiram da Europa e migraram para o Brasil. Do que será que eles estavam fugindo? Bom, no início dos anos de 1800, a Inglaterra e a França se tornaram inimigas. E ali eles disputaram entre si quem tinha mais indústrias e quem vendia mais produtos. Bom, o imperador francês Napoleão Bonaparte tentou impedir o crescimento da economia da Inglaterra. Por isso, proibiu que todos os países europeus tivessem comercialização com os ingleses. Bom, para estrangular, digamos assim, a economia inglesa, Napoleão Bonaparte instituiu um bloqueio comercial, certo? Essa medida impedia que qualquer país comercializasse com os ingleses. Qualquer nação europeia que recebesse navios ingleses em seu porto seriam invadidas por tropas francesas e dominada pelo Império de Napoleão. Certo? E quem era o Napoleão, tia Daí? Napoleão, aqui já nos diz, conheça quem é. Napoleão Bonaparte foi um imperador francês que viveu entre os anos de 1769 e 1821. Ele ficou famoso por sua habilidade militar, sendo responsável por conquistas grandes, por conquistar grandes territórios para a França. E aqui temos a imagem do Napoleão Bonaparte. Bom, os portugueses eram aliados dos ingleses e a economia portuguesa dependia do comércio, do comércio da Inglaterra. A Inglaterra era a maior parceira comercial de Portugal. Ela concedia empréstimos para Portugal, comprava matéria-prima brasileira e vendia produtos industrializados para os portugueses. Mas como Portugal ele não tinha a sua indústria desenvolvida, ele dependia então do comércio desenvolvido Ele dependia então do comércio desenvolvido da Inglaterra. Então é através desse comércio que os portugueses conseguiam manter a sua economia, certo? E aqui temos que assim os portugueses desobedeceram à proibição de Napoleão e continuaram comercializando com os ingleses. E foi ali onde que aconteceu a fuga, por um motivo de desobediência. Como o Napoleão ele não aceitasse que o Portugal tivesse comunhão, tivesse parceria com os ingleses, foi onde que aconteceu essa fuga, certo? O exército francês era muito poderoso e conquistou a cidade por onde passou, certo? E aqui temos
Dom Pedro, Dom João, os membros da corte e muitos funcionários dele desembarcaram em uma frota de navio e fugiram com auxílio dos ingleses de Portugal para o Brasil. Vamos então para a página de número 186. Vamos lá. Hoje, para viajar de Portugal para o Brasil, é possível vir de avião. Nessa época, eles utilizavam o quê? Os navios, certo? Quando a família real portuguesa fugiu para cá, não existia aviões. As viagens eram feitas de navio e eram muito perigosas. Essas viagens deles não duravam apenas 2 horas, 2 dias, 2 semanas. Eram 2 meses ou mais. Com a lupa na mão, pede para que vocês leiam esse texto e façam as seguintes questões, certo? Bom, na página 187 temos aí a corte portuguesa e uma grande família. Bom, quando a família real chegou ao Brasil em 1808, o Dom João era o príncipe regente. Por quê? Pois sua mãe, a rainha Maria I, estava incapacitada de governar. Logo após a morte do seu marido, né, que era o Dom Pedro III, ele morreu em 1816, ela meio que criou problemas mentais. E por esses problemas mentais, ela estava incapacitada de fazer, de tomar decisões e de governar. Então, depois disso, seu filho, né, o Dom João, assumiu o trono e ele foi coroado Dom João VI, certo? Bom, então aqui temos uma grande família e ele mostra a árvore genealógica da família do Dona Maria I e o Dom Pedro III, certo? E ele mostra cada um dos seus filhos e pede na mão na massa para que você desenhe a sua árvore genealógica. Como vocês podem perceber, a família real era bem grande. Bom, vamos então para a página 188, que fala sobre novos moradores na cidade do Rio de Janeiro. Bom, com a chegada, né, dos portugueses, não foi apenas a família real. Acompanharam com eles, olha, cunhados, primos, tios, tias, avós, foram muita gente. Então, na cidade do Rio de Janeiro era uma cidade pequena, certo? E ela não era uma sociedade em si, com a estrutura de Portugal. Então, o pessoal do Rio de Janeiro, né, eles estavam ansiosos pela chegada dos portugueses. Afinal, eles admiravam muito a beleza das portuguesas, a cultura de Portugal era muito admirada por eles. Então, cerca de 10 mil pessoas chegaram ao Rio de Janeiro com a família real. Isso aí. Além da rainha Maria I e do príncipe regente João, desembarcaram o restante da família, os ministros, os conselheiros, os comandantes de guerra, os magistrados da corte de justiça, os bispos, os padres. E eles foram trazendo consigo um tesouro real. E o tesouro real era o quê? As joias de família, os dinheiros, os ouros, as pratas que eram de pertence da família real, certo? Muitos deles também trouxeram consigo coleções de livros e máquinas de imprimir jornal. Afinal, né, Portugal já era uma cidade desenvolvida de certa forma. Na página 189 temos aí cidade do Rio de Janeiro e temos 2 imagens aí, certo? Bom, o que de diferente vocês veem nessas 2 imagens? E aí? Ambas eram capitais no ano de 1808. Lisboa era a capital do Império Português e o Rio de Janeiro era a capital da Colômbia. Mas mesmo assim, as 2 apresentavam características diferentes, certo? Bom, aqui temos a cidade do Rio de Janeiro, que é o primeiro quadro, era cheio de matas, de montanhas, e a cidade de Lisboa era uma cidade mais movimentada. Ela tinha suas indústrias, já tinha o seu capitalismo, então era totalmente diferente da cidade do Rio de Janeiro. Porém, ambas eram capitais, certo? Bom, na página 190, vamos falar agora sobre
a mudanças nas cidades. Ao fugir para o Brasil, o príncipe regente mudou a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. E ele acreditava que a capital de um império não podia ser tão pequena e tão pouco desenvolvida como era o Rio de Janeiro. Então ali ele foi fazendo que a cidade, né, se desenvolvesse, crescesse. Foram criados parques e bibliotecas. E aqui hoje temos acessos a duas desses monumentos, que são a Biblioteca Real, que é chamada Biblioteca Nacional do Brasil e é uma das maiores do mundo. E temos aí o retrato do Jardim Botânico. Bom, e por que vocês acham que ele criou esses lugares específicos? Bom, ele criou esses dois lugares específicos para que os seus cortesãos pudessem passear e estudar por ali como se vivesse numa capital europeia. E ali temos ainda esses dois monumentos que estão localizados aqui na cidade do Rio de Janeiro, certo? Bom, antes da vinda, né, da família real, havia pouquíssimas bibliotecas, então as pessoas elas não tinham tanto acesso como hoje em dia. Mesmo com a chegada deles, foram abrindo mão, né, pessoas iam, claro que eram pessoas que eram mais desenvolvidas, que tinham a leitura em si, iam, pegavam livros emprestados e devolviam, certo? Então ali ele foi fazendo que a cidade do Rio de Janeiro se expandisse e se tornasse uma cidade mais desenvolvida. E aqui temos a pintura do Real Teatro de São João, certo? O maior deles foi o Teatro São João, que atualmente chama-se Teatro São Caetano. Aqui temos o teatro, que hoje em dia chama-se São Caetano. Aqui temos a maior biblioteca, que é considerada a maior biblioteca do mundo. E aqui temos o retrato do Jardim Botânico, no ano de 1882. Página 192, temos aí mudanças de hábitos no Brasil. Os colonos, eles não consideravam as cidades lugares de passeio. Para eles, as cidades serviam para ir ao comércio, vender ferramentas e alimentos, além de abrigar os palácios dos bispos e os governadores das colônias. Então, com a chegada da corte, construiu-se teatros, promoveu festas, bailes, então tudo para eles era novidade, era mudança. Assim como alguns, né, recebiam aquilo com muita alegria, outros já ficavam meio que retraídos, afinal não fazia parte da cultura deles toda aquela movimentação, toda aquela festa, aqueles tipos de roupa, músicas diferenciadas. Então essas também foram uma das mudanças no hábitos do Brasil. Já na página 193 falamos sobre roupas. Bom, como podemos observar, a vinda da família real portuguesa trouxe mudanças para o hábito do Rio de Janeiro. Sim, afinal de contas, olha a forma como eles se vestiam. Olha só, de uma forma totalmente luxuosa, totalmente diferente dos brasileiros que já viviam aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso também os assustou, afinal os homens calçavam-se sapatos de salto, usavam-se aquelas perucas, roupas bem apertadas, porém muito luxuosas. Isso também fez com que os brasileiros, né, meio que se assustassem, afinal não fazia parte da sua vestimenta. Bom, agora, meus amores, vocês vão tentar fazer a atividade, né, que temos aí na página 186, 187 e 188, 189. Na página 192. Vamos então para a nossa ficha de atividade. Vocês vão tentar fazer a ficha de atividade da página 115 até a página 118, tá bom, meus lindos? Qualquer dúvida, chame a tia no privado. Beijão, tchau.